Voltando com o nosso estudo sobre o arrebatamento. A gente já está no capítulo 3 da nossa série sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto muito oportuno, muito importante. Antes a gente explicou o capítulo 1 e o capítulo 2. Já fizemos em 2 vídeos anteriores a esse. Muito importante que você assista também. No capítulo 1 a gente explicou, sobre a origem do pré-tribulacionismo, de onde é que surgiu isso, e também do dispensacionalismo. Capítulo 2, a gente então explicou sobre Israel e igreja, se havia da separação entre eles. E a gente comprovou que não. Inclusive uma prova muito grande no Apocalipse 19, que mostra que as bodas do Cordeiro ocorrem só depois dele julgar a grande meretriz. Então, isso é muito sério, porque a Bíblia claramente dá os textos e falam quando vai ocorrer o arrebatamento, se antes, no meio ou no final da tribulação, e as pessoas continuam crendo que é só antes. Por quê? Porque as pessoas não leem Bíblia, porque as pessoas não entendem da Bíblia, porque as pessoas acreditam no seu pastoreco, no seu líderzinho espiritual ou no seu anjo da igreja de Filadélfia, que fica aí inventando datas para arrebatamento e nunca acontece. E ainda culpa o Criador disso. É triste. Vamos lá então, gente. O capítulo 3, a gente está explicando aqui, no capítulo 2 a gente já explicou muita coisa, e aconselho a todos verem. E essa aqui é uma explicação, eu estou explicando o meu próprio livro que eu escrevi sobre o arrebatamento da igreja, depois nós seremos arrebatados. Então esse vídeo aqui é muito importante, por quê? Porque a gente vai então abordar a má interpretação de versículos isolados. Isso é muito sério. A falta de conhecimento faz com que as pessoas entendam errado os versículos. Por isso é importante você minuciosamente entender cada um. Então, infelizmente hoje, muitos estão sendo enganados aí e enganando, iludindo as pessoas que serão arrebatadas antes da tribulação com base nesses versículos. Agora, esses versículos realmente estão ensinando isso? Essa é a pergunta. Hoje você vai saber a verdade sobre esse versículo aqui. Tá? Então vamos lá. Escaparemos da terra antes da tribulação, conforme Lucas 21:36. Por quê? Porque eles usam muito Lucas 21:36 para quererem insinuar que a igreja não vai estar na terra durante a tribulação. Mas é isso que o texto diz? Você sabe o que está escrito em Lucas 21:36? Vamos ler aqui e vamos abordar. É um versículo isolado e muitos dizem que a igreja vai ser tirada da terra conforme esse versículo. Será? Será mesmo? É difícil isso, Estevão? É difícil. É muito difícil. Quando eu fui convidado para dar um estudo bíblico numa denominação, faz muito tempo atrás isso, eu já dominava esse assunto do arrebatamento. Meu irmão, quando eu comecei a pregar numa aula, eu fui um dia só. E depois eu falei, não quero isso não, cara. Não dá. Eu fui um dia só para dar uma aula. Abri minha Bíblia, lá tinha algumas pessoas, poucas pessoas inclusive, no estudo bíblico, era uma terça-feira. E comecei a pregar e ler 1 Tessalonicenses 4:15-17. Comecei por ali, porque ali é a chave, a gente já vai abordar no capítulo 4, não se preocupe, no próximo vídeo. E aí, quando eu simplesmente comecei a ler, e eu comecei a argumentar, tá vendo aqui, pessoal? Existe aqui uma ordem, anástasis, que é a ressurreição, parousia, arpazo, que é arrebatamento e tudo mais. Comecei a falar, tá vendo? Que tem eventos para acontecer para que então ocorra o arrebatamento. Aí eu falei, então tudo aqui indica que é depois da tribulação. Eu só falei isso, lá no meio já começou a me interromper, se levantou e falou, não, mas peraí, a Bíblia diz em outro texto aqui que não é assim, e não sei o que. Aí eu tentando dar a aula e explicar, e o cara interrompendo no meio do ensinamento, com textinhos isolados, mal interpretados. Aí começou a citar lá, esse aqui de Lucas 21:36, começou a citar lá em Apocalipse 3:10, e por aí vai. Cara, bem no fim não consegui dar aula, não tem, desse jeito, o cara só interrompia. E aí como é que faz com esse povo, cara? Como é que faz com um povo soberbo? Como é que faz com um povo contradizente, com um povo que não se rende a uma verdade, não tem nem a humildade de esperar a explicação de alguém? Já vai lá querendo, não, mas a Bíblia diz isso aqui. Então você fica com o achismo interpretativo que você acha dos textos, que eu fico com a palavra no original. Pronto, acabou. Não tem cabimento. Então a importância de se saber isso aqui é crucial. Pois é, não é, Kenshin? É cansativo, não dá nem pra falar com essas pessoas. É mais fácil de você falar com um ateu do que com um fariseu hipócrita. Porque o ateu ainda tem chance quando você pega e prega pra ele. Se ele for um eleito, porque eu falo isso, com propriedade, porque eu já preguei pra ateus. E os caras se converteram. Inclusive nessa mesma denominação, que eu fui chamado para um dia dar um estudo bíblico. A pregação que eu fiz lá, todos aqueles fariseus hipócritas me interrompiam no momento da pregação. Tinha um ateu lá um dia que uma irmã lá convidou e falou, vai lá tal dia porque esse pregador é diferente, não é igual aos outros. O cara não ia na denominação. Ele já estava de saco cheio desses pregadores, ele estava ateu, porque tanto esses falsos mestres ensinaram, é benção, prosperidade. O cara não ia. Cara, eu preguei sobre amar o Criador naquela vez. Falei muita coisa pesada.
no final da pregação, todo mundo estava me odiando. Eu larguei o microfone, sentei lá atrás, me ajoelhei e fiquei orando. Quando acabou, o único que se levantou lá do fundo foi até onde eu estava lá na frente, eu estava ainda orando de joelho, chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim: parabéns, amigo, pela mensagem. Foi o ateu. Eu pergunto, o que faz com esse bando de herege, fariseu, hipócrita que acha que é salvo, que acha que é convertido, que está dentro de denominação, que está fora de denominação, que se acha salvo e nunca foi? O que faz com esse povo? Que acha que sabe tudo já e não sabe nada. Que olha para o Criador como se fosse um Papai Noel idiota. Que só serve para barganhar, para realizar seus desejos, para se submeter à vontade humana. O que faz com essas pessoas? Não merece uma pregação. Não merece a pérola para porco. O ateu que estava lá, o único que foi, chegou em mim e falou parabéns pela mensagem. Todos os outros pegaram e foram embora com ódio de mim. Por quê? Porque eu falei a verdade. Tá entendendo o problema? Papel e caneta na mão. Esse vídeo vai ser muito importante. A má interpretação de versículos isolados. Escaparemos da terra antes da tribulação, conforme Lucas 21:36. O Messias narra toda a grande tribulação em Lucas, capítulo 21. Então, no versículo 36, ele diz algo que o pré-tribulacionismo usa para tentar respaldar, ou seja, apenas tentar respaldar, porque não respalda nada, sua tese de que a igreja escapará antes da tribulação. Vejamos a passagem de Lucas no português e no grego koiné, respectivamente. Vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Em grego, koiné diz assim: Agripenete den pantequeiro de homini, inacataxiosit ek figin, tanta tamelonta eneste, que estates neprostentuguto antropo. A palavra aqui, ek figin, eu deixei no original, e aqui tem uma transliteração para você entender palavra por palavra de uma forma mais fácil. A palavra destacada no texto é ek figin. Essa palavra aqui, ek figin, é escapar. Os pré-tribulacionistas, eles usam isso para dizer, olha, vamos vigiar, vamos orar, para que a gente escape da grande tribulação. Será que é isso que o texto está dizendo? Em Atos 19:16 encontramos a mesma palavra. Sim. Que falomenos o antropos, epatus, e no intopeniam antoponeron, catacrisas emfotron, ishis cataston, os tegminus, que tetramatismenos ek fiquem ectoicoiquino. Aqui está a transliteração. E aqui diz, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, eles ekfigem daquela casa. Ato 19:16. Veja, eles fugiram de um lugar terreno, mas não para fora da terra. Eles fugiram da casa e saíram daquela casa. Também em Mateus 3:7, a palavra é citada por João Batista, a mesma palavra, que diz: E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira futura? A mesma palavrinha, escapar. Esta é, inclusive, a tradução utilizada pela famosa versão King James, né, de Lucas 21:36. Vamos ver agora como é que está Lucas 21:36 na King James, em inglês, né? Watch therefore and pray always, that may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. É a mesma coisa, só que aqui também diz escape. Em todos esses textos vemos a palavra raiz ekfigem. Todos. É a ekfigem, tanto na King James quanto em outras. A palavra escapar é tradução desse termo grego ekfigem. Então, entenda. Ekfigem é escapar. Pronto. O detalhe é que os pré-tribulacionistas dizem que se escapar é sair da terra. Tá. Ekfigem, transliterado, ekfigem, que significa fugir, escapar, buscar segurança e, em sentido moral, evitar, esquivar-se. É isso que significa ekfigem. Deixa eu marcar aqui. Tá bom, peraí. Marcar aqui. Aqui. É amarelo também, né? Esquivar-se. Em todas essas passagens, onde está escrito o termo escapar, que é ekfigem, e suas derivações são referentes à terra. São livramentos terrenos. É fugir, escapar de algum lugar na terra, mas também para continuar permanecendo na terra, só que em outro lugar, mas na terra. Todas as passagens, ekfigem significa isso. Eles são guardados na terra, pelo Senhor. Não tem nada a ver com ser tirado do mundo. Olha só. Veja. Eles esquivaram,
o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, brigou, prevaleceu, bateu neles. De modo que fugiram daquela casa. Agora, fugiram da onde? Para a Lua, para Marte? Não. Ekfigen, Lucas 21:36. Esse escapar aqui, você já vai ver o que significa. Tá? Então não tem nada a ver com ser tirado do mundo. Quando nós lemos o que o Messias disse em João, quem quiser printar, vai printando aí, já passou. Quem quiser anotar, vai anotando. Eu falei nos vídeos anteriores, papel e caneta, vai anotando aí, porque nós vamos passar. Né? Quando nós lemos o que o Messias disse em João 17:15, olha o que ele disse. Olha as palavras do Messias. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O Messias está falando, orando ao Pai, nesse momento aqui em João 17, na oração sacerdotal. Ele ora, Pai, não peço que os tires do mundo. Não tira ele do mundo, não. Não é para tirar a igreja do mundo, mas guardar do maligno. Vemos que no original em grego, tires é ares, que significa literalmente tirados da terra. Aqui sim. Aqui sim, a palavra ares, que é tires, não peço que tires, seria tirar da terra. Ou seja, ele está falando assim, não peço que tirem eles da terra. Quando é dito em Lucas 21:36, para que possais escapar de todas essas coisas, que sim é na tribulação, que tem de suceder, deveria então estar escrito para que possais ser tirados, ou seja, ares do mundo. Quando na verdade o termo é ekfigen, que é escapar. E esse escapar, nunca, entenda, nunca nas escrituras é no sentido de serem tirados da terra, arrebatados da terra, mas guardados na terra. Estamos falando do sentido de ekfigen, é escapar da terra para estar ainda guardado na terra e não da terra. Protegidos na terra e não da terra ou para fora da terra. Entenda, as pessoas têm que entender essa diferença, cara. Essa diferença é básica. Do contrário, teria que estar escrito Ares em Lucas 22, e não tá. Tá ekfigen. Por que não tá Ares lá? Deveria então estar escrito, olha, vigiai, pois, a todo momento orando, para que possais Ares. Mas não tá ekfigen. Escapar de todas essas coisas que eu dizer. Não, tá Ares. Não tá Ares, tá ekfigen. Ares deveria estar, então, se estivesse ensinando que a igreja seria arrebatada da terra antes da tribulação. Mas não tá. Não peço que eu tire do mundo, guarde do maligno. E aqui guardar do maligno é uma coisa. Não está falando do anticristo. Diabo é uma coisa. É claro que o anticristo vai ser inspirado por Satanás. Mas, meu irmão, já abordamos em Apocalipse, né? Para quem não sabe, eu já fiz uma série inteira sobre o Apocalipse, original. E lá eu já expliquei o que vai acontecer. O anticristo vai matar muitos. Então, ekfigen, escapar, ok. Entendeu? Próximo. Outra coisa interessante é, por que não está a palavra arpagesometa? Ou seja, seremos arrebatados, ou arpazo arrebatados, no lugar de ekfigen, escapar? Por que o Messias não falou lá, olha, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais arpazo, né? Serem arrebatados, arpagesometa. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Por quê? Porque ele falou ekfigen. Arpazo arrebatado, ele não falou. Ora, a resposta é muito simples. É porque, baseado nessa passagem, Lucas 36, o arrebatamento da igreja não se dará antes da tribulação. Simples. Mas somente no final, com a segunda vinda do Messias. Porque o texto diz que é para nós vigiarmos a fim de poder escapar, ou seja, fugir, buscar segurança, esquivar-nos na terra e não para fora da terra.